Não se esqueça, comenta o que você achou, curte e já se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Toda terça-feira, novo vídeo. O vídeo só passa uma semana disponível no YouTube. Para você não se esquecer de assistir, ativa a notificação. Fala galera, pois é pessoal, questãozinha muito boa, vocês estão vendo aí, aquela história de João, né, faleceu em Atibaia, morava em São Paulo, e a pergunta é, qual é o foro da herança dele, né, o artigo 48 do Código de Processo Civil, é claro, o foro da herança, né, o foro que vai ser processado a herança é no domicílio do autor da herança, né? Já que ele morava em São Paulo, resposta letra B, né? Alan, e se ele não tiver um domicílio certo? Aí sim, você vai procurar no parágrafo do artigo 48, parágrafo 1º, ali, parágrafo único, na verdade, né? Vai dizer onde estão os bens imóveis, se tiver mais de um bem imóvel, qualquer um deles, se não tiver bem imóvel, onde houver qualquer bem do espólio. Então, pessoal, é uma questãozinha simples, artigo 48, já respondi ela, matava ela. Agora vocês vão ficar com a tradução dos artigos relativos ao litisconsórcio, iniciando no 113. Vamos embora! Fala galera, estamos aqui, né, para falar sobre um tema muito legal sim. Não acho que é chato, porque é top de linha, até porque, né, vocês vão aprender comigo. Então é maravilhoso, qualquer coisa que eu falar aqui é maravilhoso. Vamos falar sobre litisconsórcio, né? Consórcio, né? O que é esse litisconsórcio? A gente lembra de consórcio, aquele negócio que sempre tem alguém na família que vem fazendo consórcio e nunca ganha nada, né? Mas é parecido, só que diferente. Já viu essa? Parecido, só que diferente? Alan, eu nunca aprendi litisconsórcio, o que é. Sempre que tem questão eu erro. Então vamos aqui. Vamos começar do começo. Você ouviu essa expressão começar do começo? Se nunca ouviu, anota aí que é uma expressão fundamental para o seu desenvolvimento como ser humano. Vamos começar aqui, ó. Litisconsórcio. Certo? Qual é o significado da palavra litisconsórcio? Nós sabemos que no artigo 113 do Código de Processo Civil, nós temos o conceito lá técnico de litisconsórcio. Mas o que significa de fato litisconsórcio? Ó, você divide aqui nessa linha reta que não está tão reta. Consórcio é o quê? Consórcio é uma associação que pode ser de coisas, pessoas, empresas e litis. Litis vem daquele negócio da lide, né? Do processo, do conflito. Então, a gente tem uma lide, a gente tem um processo, né? Um processo. Então, nós temos uma associação processual. Ah, não, é uma associação de processo? Não, é uma associação de pessoas no processo. Então, veja, uma associação de pessoas. Ah, então quando eu tenho um autor e um réu, eu tenho uma associação de pessoas. Não, porque litisconsórcio é associação de pessoas no mesmo polo de um processo. Então, nós temos, por exemplo, associações de pessoas no polo ativo, nós temos mais de um autor, mais de um réu, mais de um autor aqui, ou no polo passivo, aí sim, mais de um réu, né? Litisconsórcio, uma associação, duas ou mais, pluralidade, duas ou mais pessoas, seja no polo passivo, seja no polo ativo, ou nos dois, no mesmo processo, tá certo? Então vamos aí para o artigo 113, na sua tela, artigo 113. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ó, em litisconsórcio, em consórcio, ativa ou passivamente. No polo ativo, os autores, no polo passivo, os réus, certo? Desde quando? Quando entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações relativas à lide, aí nós temos o quê? Comunhão de direitos, elas compartilham de direitos ou compartilham de obrigações. Quando tem conexão pelo pedido ou pela causa de pedido, quando a gente reúne as ações por causa do mesmo pedido ou da mesma causa de pedido, conexão está lá nos artigos 55, 54, 55, 56, 57, né? Falando de conexão e incontinência. Aí a gente reúne os processos, acaba aumentando o número de autores, o número de réus, o número de sujeitos do processo. Ou quando tem afinidade por questão de fato ou de direito, né? Então, a mesma discussão de fato, a mesma discussão de direito, gera que as pessoas vão litigar em conjunto e esse
esse fato, essa litigância em conjunto gera o quê? Um litisconsórcio, né? Que é o tema da aula de hoje. Então, vamos lá. Alan, o que é que eu preciso saber sobre litisconsórcio, né? Para entender quando vem uma questão na prova, quando me perguntam sobre litisconsórcio, o que é que eu preciso saber? Veja, litisconsórcio vai ser a reunião de duas ou mais pessoas no polo passivo, duas ou mais pessoas no polo ativo ou em conjunto. Então, você tem que saber identificar qual é o tipo de litisconsórcio. Para isso, a gente tem o quê? Uma classificação que vocês estão vendo aí. Nós temos o litisconsórcio que pode se classificar a depender do quê? Da posição. Então, a posição de quem? De onde ele está, que pode ser ativo, passivo ou misto. Então, se o litisconsórcio está só nos autores, ele é um litisconsórcio ativo. Se ele está nos réus, ele é passivo. Se ele está em ambos, ele é misto. Mas ele pode mudar quanto o quê? Quanto ao momento. Então, como assim, Alan? Os litisconsórcios estão vendo aí, ele pode ser inicial ou o quê? Ou ulterior. Inicial é o quê? Inicial, o litisconsórcio é formado no início do processo. Que difícil, né? Inicial no início. Então, o processo já inicia com o litisconsórcio. O ulterior, o processo se inicia, começa a decorrer, a andar, e durante o processo, esse litisconsórcio é formado. Então, a outra parte que vai compor o polo ativo, que vai compor o polo passivo, ela ingressa durante o processo. Você tem aí a obrigatoriedade, né? A obrigatoriedade diz que se esse litisconsórcio vai ser obrigatório, se ele for obrigatório, nós estamos tratando de o quê? De um litisconsórcio necessário. Se ele não for obrigatório, então ele não é obrigatório, ó. Se ele não é, ele é o quê? Ele é uma faculdade, ele é facultativo. Vocês estão vendo como eu gosto de misturar letra de forma com letra cursiva? Alan, tem algum padrão? Não, nem eu sei porque eu escrevo aqui letra cursiva, aqui letra de forma, mas é a vida, né? Cada um com suas loucuras. Vocês têm suas loucuras também, eu tenho as minhas interferem desse jeito, que coisa maravilhosa, não é mesmo? Então, voltando. Ativo, né? Passivo ou misto, ele pode ser, por exemplo, ele pode ser um litisconsórcio ativo, inicial e necessário. Ele pode ser um litisconsórcio ativo, ulterior e facultativo. Isso aqui é misturado, entendeu? Pode ser qualquer... São formas de classificar os consórcios. E aí a gente tem a última e talvez a mais importante, né? Que é quando o consórcio é simples ou quando ele é unitário. Então, pelo resultado, a depender do resultado do processo da sentença, ele pode ser simples. Alan, quando ele vai ser simples? Ele vai ser simples, ó, quando a sentença puder ser diferente. Ou ele vai ser o quê? Unitário. Eu estou mudando de cor aqui, não sei porquê, pessoal. Mas agora vai, ó. Unitário. Quando a sentença for obrigatoriamente igual para todos os consórcios. Então, se a sentença for igual obrigatoriamente para todo mundo, ou seja, eu entrego uma ação contra 10 pessoas e essa sentença vai ser igual, tem que ser igual para os 10, é um consórcio unitário. Se ela puder, só puder, ela pode ser igual por uma coincidência, mas se ela puder ser diferente, nós estamos falando desse consórcio simples. Alan, exemplo, ação de casamento. Michel Foucault entra querendo anular o casamento de Joaquim e Francisca, certo? Veja, se anular para Joaquim, tem como manter para Francisca? Não. Então, se anular, anula para os dois, o resultado obrigatoriamente tem que ser igual. Nós temos o consórcio unitário. Alan, e o simples? O simples é o seguinte, nós estamos num passeio, todo mundo aqui, eu e você, passeando, contratamos, né, uma empresa de transporte para nos levar, e aí a empresa não fez a manutenção no veículo dela, o veículo quebrou e frustrou o nosso passeio. Mas não só frustrou o nosso passeio, como também causou um acidente, porque ele quebrou em movimento. Só que eu estava na hora de cinto, dentro da van, dormindo e tal, o veículo bateu, né, porque faltou o freio, e o que aconteceu? Eu fiquei sem problema nenhum. Você estava em pé.
né? Você estava em pé no momento do acidente e você caiu, machucou um pouco o braço, teve que ir no hospital, quebrou o celular que estava segurando na mão. O que acontece? Nós vamos entrar com o processo, as questões são as mesmas, seremos autores de uma ação contra essa empresa por indenização, e a sentença pode ser igual, mas pode ser diferente. Por quê? Porque você sofreu danos a mais que podem gerar uma indenização maior, né? Você dizer, Alan, obrigatoriamente vai gerar uma indenização maior. Pode ser que o juiz entenda que aquele negócio quebradinho ali não seja necessário a indenização. Então, pode ser que seja igual, pode ser que seja diferente. Tá certo? Ele pode dizer, rapaz, todo mundo vai receber 10 mil que dá para cobrir todos os prejuízos que tiveram. E aí fica por isso mesmo, né? Vamos lá, o que pode acontecer, não é mesmo? Então, simples, pode ser diferente, pode ser igual, unitário tem que ser igual. E nós temos o necessário, todo mundo tem que fazer parte, é obrigatório a presença de todo mundo, ou facultativo, não é necessário que você intime todo mundo, não é necessário que você traga todo mundo, né? É uma faculdade, é vontade das partes que você vai trazer ou não. Esses são as duas grandes classificações que são necessárias para a gente entender o litisconsórcio. Então, veja, por que isso é importante? Está aí na tela para vocês. Confere na telinha. Ó, a sentença de mérito, quando proferida sem integração do contraditório, será nula, se a decisão tem que ser uniforme, ou ineficaz para aqueles que não foram citados. Certo? O que isso quer dizer? Quando o litisconsórcio é passivo necessário, se nós estamos falando de um litisconsórcio passivo necessário unitário, a decisão vai ser nula se não for intimado, não for citada outra parte. Se nós estamos falando de um litisconsórcio passivo necessário simples, a decisão vai ser ineficaz. Alan, não estou entendendo. Porque se ele é necessário, não deveria ter a presença de todo mundo? Sim. Olha o que o parágrafo único do 115 diz. Nos casos de consórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requer a citação de todos que devem ser desconsórcios dentro do prazo que assinar sob pena de extinção do processo. Então, ele vai dizer, olha, você não citou, não trouxe todo mundo que tem que estar obrigatoriamente no polo passivo, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que se você não citar nesse prazo que eu estou oferecendo, eu vou extinguir o processo sem resolução de mérito, tá certo? Alan, se ele vai extinguir sem resolução de mérito, como é que as hipóteses do inciso 1 e 2 podem acontecer na prática? O que acontece é, às vezes, nem a parte autora, nem a parte ré tem noção que um outro sujeito era para ter sido citado naquele processo. Imagina uma ação possessória aí, e aí trazem lá as 3 famílias que estão invadindo lá, os três adultos que estão invadindo, por exemplo, a terra, e não se tocam que existe outro possuidor na terra, né? Outra pessoa utilizando o ligamento da terra, numa ação de retribuição de posse, loucura, mal do mundo. Então, o que quer dizer? Qual é a ideia aqui? Se nós estamos falando de um consórcio passivo necessário, certo? E algum sujeito não foi citado, se esse litisconsórcio, vamos supor, transitou em julgado a decisão, a sentença transitou em julgado, se esse litisconsórcio era unitário, a decisão vai ser nula, certo? Por quê? Porque se vale para todo mundo, vai ter que anular para que essa pessoa possa participar e, se for o caso, modificar, ter o direito de contraditório, modificar a decisão. Agora, se nós estamos falando desse consórcio passivo, necessário, simples, essa decisão não vai surtir efeito para quem não estava no processo, certo? Até aí tudo bem? Alan, estou entendendo até aí. Agora, qual é a parte que vai ficar um pouco mais difícil? Aqui, certo? Normalmente as questões de prova vão cobrar esses assuntos aqui sobre litisconsórcio. Ele vai trazer a classificação, então ele vai tentar confundir você quanto unitário e simples, quanto necessário e facultativo. Por quê? Porque isso daqui, pessoal, depende de quê? Da relação de direito material. Não há na lei, assim, necessariamente dizendo esse litisconsórcio sempre vai ser necessário, esse litisconsórcio sempre vai ser unitário. Não. Pode ser que seja, a depender da relação de direito entre as partes. Então, se aquela relação for indivisível, nós estamos falando aí de um consórcio que vai ser necessário, que vai ser unitário, por exemplo. Certo? Então, nós temos que interpretar o que a questão nos dá, o que os fatos nos dão. Por isso que é um pouco difícil você compreender. Então, se eu tenho, por exemplo, uma relação contratual em que foi feito entre um e outros dois, e aqueles dois são igualmente
devedores, nós temos consórcios que provavelmente vai ser necessário e vai ser unitário, certo? Então, vocês têm que conseguir visualizar isso aí dentro da questão que é uma análise, às vezes, muito mais de direito civil do que de direito de processo civil. Às vezes vai trazer, por exemplo, uma obrigação solidária. E aí você tem que saber que a obrigação solidária, ela vai trazer o quê? Um desconsórcio facultativo, porque eu não preciso cobrar de todo mundo igualmente. Eu posso cobrar só de um, ou só de outro, ou só de alguns, né? Não necessariamente de todos. Então, essa relação é um pouco mais difícil. Mas o que é que vai ser cobrado em prova? Vai ser cobrado em prova o seguinte: se os desconsórcios, sob nenhuma hipótese, serão prejudicados por atos ou omissões praticados entre uns e outros, certo? Salvo se ratificado. O que isso quer dizer? Se um fizer besteira, se um confessar, se um não responder, não vai prejudicar os demais. Os atos e omissões prejudiciais não passam para os demais. No desconsórcio unitário, os atos benéficos se comunicam. Então, no caso seja desconsórcio unitário, o ato praticado por um beneficiará as demais. Então, por exemplo, você foi rebelde, nós somos consórcios unitários, eu contesto, a minha contestação serve para você, tá certo? No unitário. Alan, e no simples? No simples é o seguinte: se a defesa trouxer tese comum de fato ou de direito, então a tese é igual para mim e para você, como por exemplo uma prescrição, aí você pode se beneficiar. Se não for isso, não tem esse benefício, tá certo? E quanto aos recursos, nós estamos vendo aí o artigo 345 que fala sobre a defesa e o artigo 1005 que fala sobre o que? Os recursos. No caso dos recursos, o que é que nós temos? No desconsórcio unitário, o recurso de um beneficia os demais. Então, 1005, o recurso interposto por um dos consórcios, se for unitário, a todos aproveita. Se for simples, aí só vai aproveitar se for tese comum, no caso de solidariedade passiva. Então, o desconsórcio simples, ele pode ter o recurso aproveitado, beneficiar aqui, mas nunca prejudicar. Então, se eu, por exemplo, eu confesso, não, realmente a gente praticou esse ato ilícito aqui, que já é indenização, tem que ser ratificado por todos, né? A minha omissão, a meu ato prejudicial, não vai prejudicar os demais. Então, espero que tenha clareado, né, a mente de vocês. Forte abraço, até a próxima, fiquem com Deus. Cheiro! E aí, galera, o que é que vocês acharam? Muito bem, ativa o sininho aí, né? Se inscreve para você receber a notificação do vídeo. Lembrando que o vídeo passa uma semana só, você não pode perder, né? São aulas importantíssimas. Clica no gostei e vem com a gente, próxima semana tem mais.